Então, com o trabalho do artista plástico Ali Amorim, escultor, começamos a Rede de Olhares de hoje, o programa Rede de Olhares, aqui na UX TV, parceira do canal Futura. E a finitude, a morte, né, assim como a vida, é um tema que toca o íntimo de todas as pessoas e também perpassa as grandes questões, né, universais da humanidade, do mundo em que vivemos. Então a gente quer falar um pouco sobre esse tema hoje e tendo também um olhar assim interessado na questão das representações culturais e os símbolos expressos nos cemitérios aqui da Serra e do Campo. Então, para começar o programa, vamos chamar a arte, né, do programa feita pelo Vinícius Marcon. Então, o programa e convidados também, o professor Fernando Fantinel, aqui da Filosofia da UX, a Gesseli Vailate e a Danúbia, lá de Flores da Cunha, que são pesquisadoras e escreveram um livro também sobre os cemitérios aqui da região, né, Gesseli? O Frei Celso Bourdignon, que também é arqueólogo e pesquisador e dirige o Museu dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, bem-vindo, né? Na plateia a gente tem alunos da comunicação, da turma da professora Roberta, que é a turma de opinião pública, né? Alunos da psicologia, aqui da Universidade de Caxias do Sul, também representantes, né, lá do bairro Beltrão de Queiroz, representantes também da Umbanda e do Espiritismo, né? Então a gente pode conversar sobre esse tema ao longo do programa. Vamos começar então já para ver qual é o enfoque do programa e essa questão dos cemitérios, que sempre me parece muito interessante, né, como expressão mesmo da cultura humana, chamando uma pequena reportagem que o nosso cinegrafista Juarez Franco fez num giro, saindo de Caxias, passando aqui por Vila Seca, entrando até Criúva e retornando para São Marcos, então já pegando matrizes culturais diferentes expressas nos cemitérios. O que eu vou te dizer? Não sei nem te dizer porquê, né, desses costumes dos antigos, ter que ser enterrado assim, gostar de ser enterrada. A gente costuma vir sempre aqui, minha esposa é daqui, de Criúva, a gente vem sempre, costuma, né, preservar, sempre organizado aqui os túmulos, né, meu sogro, minha sogra, tem meus avós, né, por parte da minha esposa. Importante aqui, porque nós morava aqui, né? Nós fomos para Caxias, mas nós era daqui, nós morava aqui. Eu tenho meu pai, tenho irmãos, tenho tia, tenho os tios, tenho a minha mãe. Sempre me lembro quando meu pai, antes de falecer, ele sempre dizia, me enterre em Vila Seca. Por causa que ele sempre dizia isso e a gente respeitou, né, a vontade dele. Mas agora tu vai saber o porquê que ele queria ser enterrado aqui, né? Se é por causa que os parentes dele são enterrados aqui, vou saber também, né? O pessoal geralmente morava aqui, né? Daí cada família geralmente tinha um espaço, né, dentro do cemitério da localidade. Acho uma boa a gente preservar o costume, né, de antigamente, né? É uma coisa mais familiar, mais que une mais a família, né? Geralmente todo o pessoal costuma vir aqui. Aí geralmente a gente se encontra com todos os parentes nessa localidade mais interior, uma coisa mais familiar. Eu acho bonito, porque é uma tradição antiga, né? Os costumes da gente sempre foi assim, né? E isso a gente vem mantendo e vai continuar mantendo para sempre, né? Para a família, no caso, né? A senhora pretende ser enterrada aqui também? Pretendo, nós temos as capelas tudo aqui, já está tudo prontinho esperando. Eu disse já para meus filhos, disse para meu marido, eu quero ser enterrada lá em Capão da Erva, onde meu pai e minha mãe estão enterradas, né? E meus irmãos. Agora, cabe a eles, né, respeitar a minha vontade, né? Então, bem bacana esses depoimentos, né, do pessoal ali de Criúva, de Vila Seca. Professor Fantinel, né, o lugar, né,
desempenha um papel importante nessa questão do imaginário e das questões filosóficas ligadas à morte, o lugar onde se vai ficar, né? Sim, com certeza. Talvez esse tenha sido o primeiro movimento, o primeiro passo na história da humanidade, quando o homem se dá conta de que existe algo além da matéria, ou seja, o contato com o transcendental, o fato de conservar o corpo daquele que padece, daquele que morre, né? Talvez tenha sido a primeira percepção de que existe algo além deste mundo aqui. Então, e esse espaço onde as pessoas ficam sepultadas e assim por diante, e que ocorre, enfim, é uma espécie de memorar, quer dizer, uma espécie de lembrar com o outro. De uma certa forma, quem visita um cemitério, ele também está dizendo, ou está fazendo, uma espécie de comemoração. E quando eu falo comemorar, normalmente nós relacionamos a palavra comemorar com festas, festividades e assim por diante. Mas etimologicamente falando, comemorar significa memorar, lembrar com. Então é uma tentativa, digamos assim, de indo até o local onde os nossos antepassados, entes queridos estão sepultados, né? Seria uma tentativa de lembrar novamente, né? Lembrar em companhia desses que já se foram. Então, nesse sentido, também seria uma comemoração. Gesely e Danúbia, vocês que vieram de Flores da Cunha, fizeram uma pesquisa, né? Publicaram também um livro sobre os cemitérios. O nome do livro, Benedictus, os cemitérios de Flores da Cunha. Vocês identificam esses temas nos cemitérios? O que motivou a pesquisa de vocês, né? Olha, a nossa pesquisa ela foi motivada, acima de tudo, porque naquele momento que o jornal O Florense, inclusive, precisava de material sobre a história dos cemitérios, nós não tínhamos. E foi então que a Danúbia partiu com a ideia. A minha ideia inicial do cemitério já era toda uma questão genealógica. Eu enxergava uma série de informações que eu não conseguia passar naquele momento para o arquivo histórico e através dele para as pessoas que nos procuravam. Então, passei a colaborar de alguma forma com o que a Danúbia estava fazendo. E um ano depois de termos lançado um outro livro, já estávamos lançando este também. E isso que o professor Fantinel fala faz muito sentido, porque se nós andamos por todos os cemitérios de Flores da Cunha, e apesar de ser dentro de um mesmo município, cada um deles tem uma característica específica. Ou seja, são grupos culturais que se organizam de tal forma e admiram ou prestigiam determinadas coisas que fazem com que seja a cidade dos mortos muito semelhante à cidade dos vivos. A Danúbia, que vem do jornalismo, tu acha que o cemitério acaba reproduzindo as relações sociais? Com certeza, o cemitério, a organização dele ela já é como uma cidade, né? Se tu for olhar, tem o centro, a periferia, os lados, as carneiras geralmente tu vê nos fundos dos cemitérios. Dando continuidade ao que a Gi falou e que é o professor também, o que a gente mais chamou a atenção para nós, eu acho que no meu caso, foi como as pessoas, a gente no início achava que elas são loucas de falarem sobre cemitérios, mas muito pelo contrário, as pessoas gostam muito de falar dos seus, e principalmente dos seus que já partiram, sabe? As pessoas se abriam muito com a gente, mostravam, e mesmo nos epitáfios que a gente vê nos cemitérios, assim, antropologia da morte, assim, como as pessoas, o que elas querem deixar dos seus. Isso é muito interessante dentro dos cemitérios para estudar, assim. E até complemento, André, que isso que a Danúbia está falando, que algumas pessoas lembradas pelo coletivo, elas não eram lembradas como pessoas tão boas assim, mas lembradas nos epitáfios, elas eram pessoas maravilhosas. Tem uma recriação, né? Então é a recriação realmente da pessoa que partiu. Todos se tornam bons, né? Isso fica muito nítido nas lembrancinhas de falecimento e nos epitáfios, sim. O Frei Celso, tudo bem, Frei Celso? Na questão dos cemitérios mais primitivos, né? Você tem um estudo nessa área relacionado a catacumbas? Sim, eu vivi muito tempo dentro das catacumbas, né? Estudando principalmente a pintura. Mas eu diria assim que dos cemitérios do cristianismo primitivo, por exemplo, eles é uma fonte de informação de primeira mão, né? Por causa das inscrições, das pinturas, do modo como eles sepultavam, nesses cemitérios coletivos, que nós chamamos com o termo errado, catacumba, que eles não chamavam de catacumba, mas coemeterium, né, que é o lugar de repouso e descanso. E esses lugares eram onde se sepultavam os mortos, onde se fazia o culto aos mortos e principalmente aquelas homenagens tipo banquetes fúnebres,
momentos onde a família se congregava em torno ao túmulo para homenagear o morto, para entrar em contato com ele, no sentido assim, existia até um orifício no túmulo onde se introduzia alimento e água, né, para o defunto, em certos momentos do ano. E isso os cristãos, como viviam na cultura, eu falo disso da cultura romana, porque o cristianismo que eu falo, o cristianismo que se desenvolveu na Europa, né? Nas outras regiões eu não estudei, mas mais aprofundei ali. Eles herdaram um pouco os costumes romanos, né? Da cultura romana, que era muito assim, a morte estava muito ligada ao momento de reunião da família e de comer juntos, né? Do banquete fúnebre é uma coisa muito forte em todos os ritos e também depois durante a pessoa continuava vivendo se ela tivesse o culto aos mortos. Se não cultuasse... A iconografia das religiões está muito ligada a esses campos, aos cemitérios, aos campos santos, né? Se a iconografia está ligada aos cemitérios, quanto mais a escultura, né, Alimori? Acho que é impossível um escultor não se interessar pelos cemitérios, né? É impossível. Para ti, como é que é assim? Tu é uma coisa que tu gosta, tu curte olhar, visitar? Assim, os cemitérios da região, sabe, eu costumava frequentar bastante, assim, na minha adolescência. E atualmente eu procuro, quando eu viajo, procuro visitar museus, cemitérios que são museus, né? Museus a céu aberto, né? Tipo, aqui no Brasil tem vários, né? O cemitério da Consolação, lá em São Paulo, que é, assim, é uma fonte de inspiração e arte, assim, as grandes encomendas dos escultores se davam em função dos cemitérios, inclusive, né? Perfeitamente. E no teu trabalho, a tua iconografia central, na tua fase, é a morte, a caveira. É uma fase que vai durar, assim, porque eu já me envolvi com várias mídias artísticas, certo? Tipo, tatuagem, pintura, né? Só que, principalmente a tatuagem, que é o que eu mais mergulhei, sabe? Também transita por essa iconografia. Transita, só que tu tá hora dentro, hora fora disso aí. E a morte, né, os crânios, tudo é um tema que, desde criança, eu sou fissurado na história, né? E com a escultura eu tô conseguindo botar para fora tudo que está represado, sabe? Então é aqui que eu me encontro, sabe? Que eu consigo me dissecar. Te faz tu te deparar com a questão da finitude sempre, então? Sempre. Em qualquer coisa que eu faço, sempre vai puxar alguma coisa para esse assunto. Certo. Do fim do programa, eu queria fazer uma rodada final com os convidados. A Gesseli e a Danúbia, obrigado por terem vindo, né? Vocês seguem interessados nesse assunto dos cemitérios? Sim. Tem me ajudado muito, muito mesmo, principalmente para escrever agora esses livros sobre as histórias das comunidades, porque foi aqui que se encontrou a genealogia, estatísticas, ocupação territorial, religiosa, questões econômicas, uma série de coisas. Ele continua tendo o significado que ele teve para mim, as informações desse tipo até mesmo dos óbitos, registros de paróquias preciosíssimos para quem procura a história da própria família. Então, eles continuam sendo de extrema importância. Tá bom, professor. Obrigado. Bom, antes de mais nada, parabéns para vocês pelo entusiasmo da pesquisa lá em Flores da Cunha sempre, né, que é uma coisa muito legal. Professor, obrigado também pela sua participação. Não sei se é uma última consideração sobre esse tema. Não, eu agradeço também por estar aqui presente. Eu gostaria de fazer uma saudação a todos que vieram aqui também nos prestigiar, né? Agradecer o convite para poder estar aqui e dizer que, de um ponto de vista filosófico, a finitude, por exemplo, humana é uma questão relativamente recente na história da humanidade. Os antigos não tinham essa preocupação com a finitude. Essa é uma preocupação recente da modernidade, ou seja, nós somos os únicos seres, até se prove o contrário, que pensamos e que temos consciência de que um dia vamos partir dessa para uma outra. Se vamos para o andar de cima ou de baixo, eu não sei, mas vamos partir dessa para uma outra. Nós somos os únicos que temos essa preocupação, animais humanos que nos preocupamos. Os outros animais, eu não sei se preocupam com isso, mas parece que nós somos os únicos que se preocupam com isso. A questão da morte é algo que me interessa muito, mas me interessa muito mais a questão da vida também. Então, tá bom. Eu acho. Obrigado. Obrigado também. Celso, obrigado. Obrigado pelo convite. O museu, só para dar um toque, o Museu dos Capuchinhos pode ser visitado pelo público ali no bairro dos Capuchinhos, em Caxias do Sul, não é? Sim.
Ali deve ter uma iconografia bem interessante sempre para conhecer. Então tá, obrigado. Obrigado à plateia, a todos os estudantes que estiveram aqui, aos representantes também da área do Espiritismo, né, da Umbanda. Obrigado a todos que participaram, que nos acompanharam, a Fernanda que também veio aqui com a gente, ao Ali Amorim. E o Rede de Olhares, então, se despede aqui com algumas imagens do Ali e seu sopro criador, não é? Na argila.